pessoal, tudo bem? Estamos de volta com os programas aqui no canal da Sagrada Espiral e dessa vez eu trouxe um amigo de longa data para compartilhar um pouco com vocês sobre a história dele, sobre os caminhos e práticas na feitiçaria. Estou aqui com o Rafa, ou conhecido também como Rafael Narciso Cacasso. Olá, pessoas. Seja muito bem-vindo, Rafa. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, com que você trabalha, sobre as tuas experiências com a magia, com a bruxaria, a feitiçaria e todas essas técnicas que envolvem o teu caminho. Muito legal. Bom, obrigado pelo convite. É uma amizade já aí de uns aninhos. Uma década. Mais de uma década, né? E é muito legal a gente estar nessa situação hoje, de poder conversar sobre os velhos tempos com os novos tempos, o que mudou, o que não mudou. Então, eu falo por mim, né? O meu caminho ele teve grandes reviravoltas, né? Eu experimentei bastante coisa, eu refinei bastante coisa também, né? É um momento importante, inclusive, da gente pegar tudo que a gente já viveu, experienciou, estudou e falar, tá, o que faz sentido na minha vida, o que não faz. Então, poder falar disso agora, nesse momento, é muito legal, porque também é uma auto-reflexão. É um resgate de alma também, né, de partes que eu tive, né, mas... Bom, a minha história começa em 2014, na verdade. Foi quando eu tive meu primeiro acesso a o que era magia, o que era bruxaria, e foi um choque, porque até então a minha realidade com magia e bruxaria era o quê? TV, cinema, era o mundo da fantasia. Sim. E você encontrar isso e falar, cara, não exatamente igual, mas algo muito semelhante existe, é uma virada de chave. A nossa vida muda depois disso, né? Então, tudo começou em 2014. E como eu morava no interior, então eu nunca tive grandes acessos à literatura, a outras pessoas para conversar, para aprender. Sempre foi muito eu e um outro amigo. Então, a minha experiência começou errando. Eu comecei errado nisso. Porque eu não comecei com alguém virando e falando, olha, Rafa, tá vendo esse caminho? Não vai por ele, vai por esse outro. Não, eu ia para onde eu tinha. E aí, né, a gente vai aprendendo, a gente vai errando, a gente vai vendo que esse universo, ele é assim, ele é dúbio, né? Ele é um mundo dúbio. Você acerta muitas vezes, mas você erra 3 vezes mais. E assim eu fui por muito tempo. Então acho que esse período foi muito importante porque isso me deu autonomia, né? Me deu um pouco de soberania sobre mim mesmo. De eu saber que se eu tiver alguém legal para partilhar, se eu não tiver, vai eu e o outro lado. Também vai, mas de um jeito ou de outro vai, né? E foi assim por quase de 2014 até 2010, mais ou menos. Então foram 6, 7 anos dessa forma, né? Os livros começaram a vir por volta de 2008. Então assim, e foram livros muito selecionados. Eu lembro, o meu primeiro livro foi do Bookland. Bem pontual. Bem pontual, porque foi o primeiro livro que eu comprei e ele era grande, ele era bonito, tinha imagem, que era incrível. Aí ele era meio que um diário também, porque ele tinha exercícios propostos, então foi meu primeiro contato acadêmico. E aí eu me apaixonei, depois disso, né, me tornei essa pessoa academicamente chata que eu sou hoje, né, de ter uma referência e falar, tal coisa, mas eu li em tal autor, então, mas isso veio depois, não foi assim que eu comecei. Né? Então, isso mesmo começou em 2011, quando eu mudei para São Paulo, né? Que aí eu tive acesso a uma comunidade, a outras pessoas com interesses parecidos, com outras vivências. E tudo bem, como eu já tinha vindo de um caminho meio que solitário e de experiências, não foi uma grande surpresa encontrar pessoas com outros caminhos. Né? E também não foi uma surpresa ter que lidar com pessoas. É uma parte bem complexa da caminhada também. É uma parte complexa, porque muitas vezes a gente fica tão empolgado com o que a gente conquista ou com o que a gente descobre que aquilo parece ser uma verdade absoluta. Porque funcionou muito pra gente. Sim. Né? Eu não sei quantas vezes foi o feitiço que me salvou de problema. Foi porque eu não tinha nada.
não tinha dinheiro, não tinha contato, não tinha padrinhos, madrinhas de sociedade para me socorrer. E eu brinco muito com meus amigos, eu falo, foi velho e grito. E eu tive que fazer funcionar. E entender que existe um limite entre funcionou porque era meu, não quer dizer que seja uma receita universal, é algo que essa experiência me proporcionou muito. Então, eu nunca fui o tipo de pessoa de verdades universais, porque eu comecei a analisar quando eu conheci mais pessoas que as experiências delas eram diferentes das minhas. Sim. E que tudo bem, porque de alguma forma elas estavam vivendo a jornada delas e estavam fazendo sentido para elas. Né? Então, isso foi algo que, falando assim, parece bonito, né? Mas levou um tempo até cair a ficha de que era isso que estava acontecendo. É viver na prática, não tem outra forma. Sim, porque isso era a minha vida. Então não era uma filosofia, né? Algo bonito de se falar. Não, era a minha vida. Era a Tua realidade. minha realidade, né? E quando o Covil em si nasceu, né? O Covil nasceu em 2016. O Covil nasceu em 2016. Foi o meu período de peneira fina. Onde eu peguei toda essa minha bagagem que eu tinha, que era comunidade, vivências, acadêmicos, experiências, e eu passei tudo numa peneira fina. E falei, cara, o que disso daqui é verdade pra mim e o que não é? O que vai e o que fica? Sim. Que é um processo lindo quando eu conto também, mas Na prática... é doloroso. Sim, sim. É doloroso pra caramba. Mas é necessário, né? Porque disso nasceu o Covil. E aí eu consegui fazer essa peneira fina e foi muito interessante, porque depois dessa peneira fina é como se começassem a aparecer outras pessoas pra minha vida. E pessoas que eu achava que eu tinha voltado pra estaca lá de 2014, onde era eu e só eu, no meu mundinho. E aí veio a vida e me surpreendeu de novo, porque eu fui vendo pessoas com ideais mais parecidos que os meus, que eu falava, cara, eu tô nesse meio há um tempo já. Como a gente nunca se conheceu antes? Sim. Né? E pessoas com histórias parecidas. Então foi a partir daí que eu comecei a ver que, ok, não precisa ser só eu no meu mundo. Também existem outras pessoas que vão entender porque viveram coisas parecidas. Dá pra somar, né? Dá pra você ir trocando essas experiências, de fato. Dá, porque às vezes você fala, nossa, aconteceu um dia, aconteceu tal coisa. E a pessoa vira, te olha e fala, sim, já passei por isso. E você fala, é mesmo? Existe isso? Sim. Existe essa gama de unidade? Bacana. Né? Então isso foi muito legal, assim, e aí eu acabei, né, criando o Covil dos Feiticeiros, usando mais o termo feitiçaria, que era um termo pouco usado até então, isso no mundo em si, né, feitiçaria ainda é um termo muito banalizado, Sim. né, então, e sempre foi um termo que me agradou, porque existe um mito por trás do termo, e eu gosto de brincar com isso. E aí eu acabei usando mais, falando mais sobre, e eu acho que isso foi interessante, porque desperta uma curiosidade. Então as pessoas vieram falar, mas por que feitiçaria? O que é feitiçaria? Eu falo, feitiçaria é isso aqui, o que eu faço. É a minha feitiçaria. Qual que é a tua agora? Me conta um pouco, Sim. né? Me conta um pouco da tua história. Não é a cor de vela que você acende, nem o nome que você chama, ou a língua que você fala. Mas eu quero saber a tua história. Quem é você? Que é que resume muito também as próprias práticas da pessoa. Sim. Né? Se a gente é baseado em histórias, se nós somos histórias, por que também a nossa prática não seria um reflexo disso? Sim, e você entende muito mais sobre a prática e sobre as crenças e sobre o poder daquela pessoa quando você conhece a história dela. Sim. Né? Porque é muito bonito. A gente tem Hecate como uma força que a gente admira muito, né? Então, eu e você, a gente chegar para uma outra terceira pessoa que nunca ouviu falar, é porque a gente cultua, a gente gosta, a gente tem uma afinidade com Hecate. A pessoa vai entender que a gente tem as mesmas referências, as mesmas bases. E não é bem assim. A gente tem o mesmo contexto. Sim. Mas a tua história vai dizer sobre Hecate de uma forma, a minha história vai dizer sobre outra. Então, é o que eu sempre falo, não me pergunta que tipo de magia, de bruxaria, de feitiçaria ou afins que eu pratico. Né? Me pergunta a minha história. Vai explicar muito mais do que a própria Que vai te dizer bem mais sobre isso do que se eu te falar os nomes que eu gosto, os termos que eu uso, as forças que eu me alio. Então me pergunta a minha história que você vai entender mais. O porquê
eu sou esse conjunto. Bacana. Né? Eu lembro, Rafa, eu não me lembro, a gente conversou assim, há um tempo atrás, quando você teve aqui da última vez, de quando e como a gente se conheceu. Né? Eu não lembro exatamente se foi por bate-papo, se foi por bate-papo da UOL, por salas de bate-papo. Eu não me recordo exatamente como a gente se conheceu. Porque a gente, assim, eu mudei para São Paulo um ano antes, acho que você vir. Eu vim em 2010 para cá, faz agora em 2021 um ano, você veio logo em seguida. Não chegou a dar um ano, foram meses. Não, foram meses porque eu vim em janeiro de 2011. Eu vim em abril de 2010, então foi meses de um de versão para o outro. E foi muito interessante porque na mesma época, a gente, assim, eu comecei meu primeiro contato com a bruxaria, não usando a bruxaria, mas com a magia, era a mesma coisa, que foi assim, tipo, de achar que era algo que só existia no mundo televisivo, né, e do cinema e tal. E foi também com o livro, mas o meu livro não foi tão interessante, assim, ele era interessante, mas foi o da Angelina Doriti, o Wicca Feitiçaria Moderna, se não me engano, alguma coisa assim. Sim. Com muitos erros de tradução, com feitiços faltando partes. Aquela capa da Morgana. Isso, exatamente. E uma amiga achou na rodoviária da minha cidade, assim. Mas foi muito interessante, porque eu fui ter acesso à internet muito tarde, né? Assim, eu comecei a ter acesso, eu tinha 14, 15 anos, na época que já tinha pessoas que já tinham internet em casa e tal. Então eu buscava sobre bruxaria que eu encontrava e imprimia, então eu tinha toneladas de pastas com coisas muito aleatórias, né? E acho que foi mais ou menos nessa época que a gente se conheceu, porque eu entrava em salas de bate-papo, eu trabalhava na prefeitura da minha cidade na época, eu era menina ainda, e eu entrava nas salas de esoterismo, misticismo, alguma coisa assim. Provavelmente porque eu também fui aventureiro nessa sala de bate-papo, porque era o que tinha. Sim. Era o que tinha na época. Porque o que eu lembro já era quando a gente já estava no Orkut, eu não sei como a gente chegou no Orkut. Sim, fato. Mas eu lembro que a gente se conheceu antes de eu ter o Orkut, porque eu me lembro de falar com você, eu falava com você pela prefeitura, né, que eu usava o computador na prefeitura, e na época eu ainda não tinha, mas eu acho que era uma coisa assim, foi muito perto uma coisa da outra, né? E eu lembro que a gente trocava ideia e eram descobertas muito doidas. E quando eu vim para São Paulo, eu fiquei sabendo que você vinha e foi tudo muito sincrônico, né? Foi. E a gente acabou, nessa década, por incrível que pareça, eu acho que essa é a 5ª vez ou 6ª vez que a gente está se vendo nesse meio tempo. Logo quando a gente mudou, acho que sim. A gente se viu pela primeira vez fisicamente quando a gente foi para o Ritual Faces da Lua, né? Sim. Que você já estava indo lá e você falou, eu vou num ritual, vamos, não me lembro nem de quem era o ritual. Eu falei, vamos, legal, a gente se encontra por lá. E a gente se encontrou, na verdade, no caminho. No metrô, sim. E foi muito interessante porque eu lembro que a gente estava em descobertas muito... Era sempre que, acho que para você também foi isso, assim, eu venho de uma cidade bem pequena, né? E não tinha ninguém que falava de bruxaria e magia e qualquer coisa do tipo. E o meu sonho quando eu vivia na cidade era ter alguém. Fazer ritual e compartilhar. Só que quando eu mudei para São Paulo, não sei para você, mas eu agradeci por não ter tido ninguém nessa fase. Sim. Que aí eu falei, eu me construí, me forjei de uma forma, em partes boas e outras não tão boas, mas eu consegui não me contaminar de alguma forma. A gente já veio com molde. Sim. Então a gente não foi moldado por Sim. ninguém. Sim. A gente foi moldado pelas nossas experiências. Isso tem um valor. Sim. Sim. Né? Quando a gente olha, a gente brinca essa coisa do macro e do micro, né? Então as nossas experiências nos forjaram. Então tudo o que a gente viveu em torno disso foi para aperfeiçoar esse molde que já tinha. Sim, exatamente. Né? Então isso eu acho que foi realmente algo muito bom. Nesse meu processo, eu lembro que quando você mudou para cá, assim, como que foi os caminhos divertentes na qual você transitou, assim, e para você, o que você levou de cada um deles qual foi não vou falar nem lição, mas o aprendizado, assim, a sabedoria que você adquiriu ali, que você acha interessante, que ajudou a te tornar quem é você hoje? Olha, acho que a primeira pessoa que realmente eu queria conhecer, porque era todo o contexto que eu tinha, era a Ed Van Fel, porque na minha cidade tinha uma banca só, e tudo que chegava era a Ed Van Fel e o João Bidu.
Só que o João Bidu era astrólogo. Sim. Né? Não era um contexto que eu queria. Né? Então, ok, conheci a Ed no espaço do Edu. Eu já conversava com o Edu no Orkut também. Então já era uma pessoa que eu queria conhecer. Já tinha ali uma conexão. Já tinha um contato. Então, da Ed eu conheci o Edu. E no Edu eu acabei tendo uma afinidade muito grande com a proposta dele. Né? O panteão grego, a mitologia grega sempre foi algo que me fascinou muito. Porque diferente de outros panteões também, os deuses gregos sempre foram muito humanos. Eles eram muito bons, mas eles eram muito ruins. Então isso sempre me fez com que eu me relacionasse melhor com a história deles. Eu sentia que de alguma forma eu vivia também aquela história deles. Porque não era só sobre poderes e grandes feitos e magia, mas era sobre uma vida. Um ser humano, ou uma divindade, que tem a sua luz, que tem a tua sombra, e que a sombra não é do ai, porque eu sinto raiva. Não, a minha sombra é se eu não gostar de você, eu te transformo numa planta. E ok. Né? E faz parte da gente isso. E eu fiquei quase 4 anos lá com o Edu. Então grande parte do meu aprendizado foi ali dentro, né? Me consolidar ali dentro, estudar bastante ali dentro. E acho que o que eu mais dou valor assim, sobre o que eu aprendi lá dentro é realmente convivência. Viver com outras pessoas, entender que dentro de uma afinidade também existem diferenças, né? Então acho que esse foi o meu maior aprendizado, assim. E quebrar também alguns paradigmas que eu tinha, né? Então, quando você está inserido num grupo e você também convive com um grupo maior de outras pessoas, com outras vertentes, você vê de tudo. Né? Você vê muita gente incrível, você vê muita gente não tão incrível. E chega uma hora que você precisa tomar uma decisão, que é em quem você vai focar. Você vai focar nas pessoas que te ensinaram a não ser como elas, ou você vai focar nas pessoas que você admira e você fala, dessa pessoa eu vou levar algo. Né? Então acho que esse foi o maior aprendizado. Assim. Que bacana. E aí entra naquela contexto, mas e de magia? O que você aprendeu? Isso. Isso. As pessoas elas focam muito em algo técnico, né? E esquece que, eu sempre falo, e eu falo e sempre estou me lembrando isso de ver, eu não tenho momentos mágicos, eu tento, e no máximo possível, dentro das minhas possibilidades, viver a magia todos os dias. Ter uma vida mágica. Porque, como você mesmo colocou, assim, quando a gente fala de uma estrutura, né, de um grupo, quando você vai fazer parte de uma tradição, de uma vertente filosófica, não importa qual seja, mas que lide com pessoas, e principalmente, claro, na ênfase da base grega, que a gente fala muito também desse coletivo, a gente está falando de ritualística, sacerdotal e tudo mais, entender, é um senhor de um laboratório. Né? E entender e falar assim, tá, porque quando a gente fala também de magia a nível comunidade, não é só eu. Eu tenho que entender que tem outras pessoas e de que às vezes aquelas pessoas vão estar lá na minha garganta, mas o foco não é a pessoa, é a comunidade. É a experiência, né? Exatamente. E na verdade, um aprendizado pra vida, né? Sim. Porque na vida não dá pra gente estar cercado só das pessoas que a gente gosta. A gente faz o máximo pra que isso aconteça. Mas é uma utopia. Né? E os chatos talvez eles são bons, porque te dá um certo desafio, te dá também sacode um pouco. E você descobre coisas sobre si mesmo que nem sempre vão ser lindas. Né? Porque sombra não é algo romântico. As pessoas romantizam demais. E você aprende que, cara, eu sou capaz de sentir coisas que eu não sabia que existiam. E é um aprendizado, um mega de um aprendizado, porque a gente pensa, e o dia que eu precisar puxar isso? Que eu precisar engatilhar isso, porque minha sobrevivência depende disso. Você sabe. Tá ali. Então, tá ali, é tudo válido. Eu acho que o mais interessante disso, assim, é perceber de fato, é isso, né? Mais do que saber, ter a informação, o que eu posso fazer com ela. Porque o que tem de gente com informação por aí, e o que fazer com tudo isso, né? Aproveitando esse gancho que a gente, que você citou, sobre o trabalho com os deuses gregos e tal, a curiosidade que eu sempre quis te perguntar, mas eu não sei porque eu não perguntei, enfim.
De onde nasce e a tua conexão com Circe? O que tem por trás de tudo isso, assim? Porque eu sei que é uma deusa que você tem ali um terelelê, uma conexão muito forte, muito bonita, mano. Eu não sei quando começou. Eu não sei em que momento começou, mas Circe sempre foi uma figura que me fascinou muito. Então a tríade, né, as bruxas gregas. Sim. Porque eu sempre tive uma visão assim, poderes todos os deuses têm. O domínio sobre a magia são alguns deuses que têm, ou alguns humanos. Sim. Que no caso era Circe, né, a família Circe, Eetes e Pasífae, né, a mãe do Minotauro. Todo mundo esquece que ela era uma feiticeira, uma deusa também, né, ela na verdade era a deusa da lua cheia. Interessante. Né, então todo mundo esquece dela. E Hecate, as deusas em si, e Medeia. Medeia também é uma outra figura que sempre me encantou, porque eram essas as pessoas, as deusas, que mais tinham menções sobre o domínio da feitiçaria em si. Então isso sempre me chamou muita atenção. E Circe é uma força que, de alguma forma, ressoava muito comigo. Eu gostava da arte representando ela, eu gostava da Maria Callas representando ela na ópera. Maria Callas representou Medeia. Mas eu fazia essa ponte, a arte em si com a Maria Callas em relação à Medeia, e eu lembro de uma vez quando eu li Os Argonautas, que quando Medeia e Jasão matam o irmão de Medeia, é para Circe que eles correm. Então existe uma outra imagem de Circe ali, Sim. que é a deusa né, uma deusa que concede o perdão, ou que é uma deusa que diminui a fúria dos deuses. Então, então foi uma visão super interessante, porque não é aquela Circe feiticeira da Odisseia. Então isso sempre me chamou muita atenção. Que legal. Então essas faces dela me faziam pensar muito, né? Porque o meu primeiro contato foi através dessa história, então pra mim essa feiticeira muito agressiva sempre foi Medeia. E aí depois eu fui ver que Circe também tinha, né, vários outros mitos. E o que mais me chamou a atenção foi que Circe não era uma deusa até chegar ao Império Romano. Ela sempre foi considerada uma bruxa imortal. O que é ser uma bruxa imortal para os gregos, eu não sei. É quase um status de uma semidivindade? Uma semidivindade, quase, mas não há registros que declarem ela uma divindade. Era sempre uma bruxa, uma feiticeira, uma farmaquer, que é um atributo que é só dela. Que interessante. Né? E eu falava, cara, mas quem é essa força? Quem é esse ser? Né? E só em Roma ela se tornou a deusa, né? A Circe, filha do Sol, ou alguns falam filha de Hecate. E então se desenvolveu a imagem de Circe como uma deusa. Interessante. E eu falava, cara, isso é muito interessante. Essa evolução, né? E uma coisa que é interessante é esse caminhar pelas sombras, não no sentido das trevas, mas tipo de ir se arrastando no tempo certo. Sim, e de construir o teu caminho. Né? Então eu acho que esses símbolos em torno de Circe me ligam muito com ela. Né? Ela não foi dada a posição de uma deusa, de uma soberana da magia, da feitiçaria. Não, ela foi, ela sempre existiu. Mas ela fez a história dela, ela conseguiu sair da bruxa imortal, seja o que isso fosse, por uma deusa. Né? A deusa da lua nova, a deusa que traz o domínio sobre as artes mágicas em si. Então isso me chamou muita atenção e eu sempre gostei de todos esses símbolos dela. Né? E fora a questão, né, do trabalho da manipulação alquímica, energética, de ervas, de cúrios, de encantamentos. Então isso tudo, eu sempre procurei onde isso tinha nas histórias. Sim. E eu acabei caindo nela e fiquei, né? A minha história com ela data de uns bons anos, que é uma figura que me fascina. Eu tive altos e baixos, assim, no sentido de momentos da minha vida em que eu não estava ali tão presente, falando, me conectando, mas sempre esteve ali. Que faz parte também, né? Faz parte de nós. Faz parte. Nossa jornada com seres humanos, né? É um reflexo também da própria divindade. Eu falo muito assim, eu vivo o mito daquelas forças que eu me alinho. Sim. Né? Então foi uma parte do mito dela que eu estava vivendo. Sim. E só que você colocou algo muito importante, Rafa. De fato, é um pensamento que eu também compartilho e de que hoje em dia as pessoas não se ligam muito nisso aqui de
Quando você começa a ter um determinado culto, uma divindade, um grupo de forças, uma consciência, seja qual forma isso tiver, a gente entra numa lei de ressonância. Então você começa a entrar naquela vibração e como se a coisa como é no micro, é no macro, como é em cima e embaixo, então como é na divindade também será em nós e vice-versa. Então ter esse feeling, essa consciência de que, opa, peraí, o que eu estou vivendo? Com quem eu estou vivendo, né? Então também, será que eu estou preparado para viver essa história? O que isso pode mexer em mim? Sim. Então isso é algo muito interessante. É legal isso. Tem um bruxo australiano, a Petrúcia estudou com ele, eu estudei com ele quando ele veio pra cá, que é o Gede Parma, que ele fala que os deuses se sacrificam nos altares de seus mitos. Né? E a gente, enquanto... É super pesado, mas ao mesmo tempo é super bonito, é poético. Né? E quando a gente quer adentrar, a gente quer ficar íntimo de uma força, né? Quer ter uma devoção, uma boa relação com ela, a gente também vive o mito dela. Né? Então, porque isso causa afinidade. É uma questão de ressonância mesmo. Estar em vibração na ordem do dia. Isso é muito interessante. Dentro das tuas experiências aí, não sei se você tem alguma coisa que te marcou muito, algum fato, alguma coisa que você fez compartilhar, de que você fala, nossa, não, isso, dentro da minha história com ela, foi algo que foi muito pontual. Tem vários momentos que, hoje olhando para trás, eu consigo me ligar muito e entender que sim, foi momentos em que eu vivi a história dela. Né? Então, o fato de eu vir de um lugar sozinho, né, de uma jornada solitária para adentrar num grupo, né, eu vejo isso na história de Circe, né, ela sozinha, quando ela foi e se casou, né, então acontecem inúmeras coisas na história dela, igual aconteceram na minha história, e ela muda para a ilha de Ana, né, então eu saindo do grupo onde eu estava e recomeçando, né, então ela cria o palácio dela, todo a estrutura em si dela, o universo dela, né, eu criei o meu universo também. Por quase 5 anos, eu trabalhei na indústria farmacêutica. Né? Você não sabia. Então, eu trabalhava numa editora farmacêutica, então eu fiz muitos trabalhos e eu lia alguns assim. Então, eu aprendi muito sobre química, farmácia e drogas. Que legal. Ali dentro. Que é dela, é ela, é saber isso dela. Né? E logo depois também conhecer o caminho dos venenos. Que é algo bem interessante. Que é algo muito interessante e que eu falo, não, isso tudo foi eu vivendo a história dela. Então, essas peculiaridades da minha jornada até agora me marcaram muito. De falar, ok, não, ela é sim uma força muito presente na minha vida. E é uma forma de observar, né? E isso é uma das coisas que eu mais gosto, assim, eu sempre percebo nos movimentos, ou na galera conversando sobre esses contatos com as divindades, umas coisas assim que as pessoas esperam efeitos pirotécnicos, não que não tenha, mas para mim ver a divindade na tua vida, no teu cotidiano, são em situações como essa. Sim. De você observar e falar, nossa, eu consigo olhar para minha vida e perceber em cada momento como essa força estava agindo ali, né? Isso eu acho que é algo muito mágico e é que dá um conforto de fato de falar, nossa, não, de fato, por mais que eu tenha me afastado, a energia nunca saiu de... Exatamente. E dá aquele super de alívio, né? Você fala, ufa, alguma coisa certa eu fiz. Sim. Que é muito bom também, sim, é algo muito bom. Total. Você citou uma coisa interessante, Rafa. Fala um pouquinho sobre o que é esse caminho dos venenos, o que isso representa e também como isso se linka com o teu trabalho dentro das alquimias que você tem, que por sinal são muito interessantes e muito boas. Eu vou deixar depois na descrição o acesso para as pessoas, assim. Eu usei, como eu te falei, algumas das suas alquimias, eu gostei bastante. Assim. E eu sou bem chato, como eu te falei, eu sempre fui bem chato com alquimias, porque... Bom, tem muita coisa no mercado, mas não é erva cara, não é rótulo bonito, não é nada disso, mas é o que tá dentro, né? É aquela coisa que a gente já falou, tem que ter cheiro de magia. Sim, exatamente. E quando eu vi as suas alquimias, assim, e também pela responsabilidade que eu sei que você tem com o teu trabalho, eu falei, não, legal, e eu quero experienciar e adorei. Principalmente os perfumes. Eu amo perfumaria, estudo perfumaria há alguns anos.
E quando eu senti os teus perfumes, eu falei, isso tem cheiro, é único. A minha familiaridade de perfumes é assim, tá, isso já me lembra alguma coisa, já senti isso em algum lugar. Mas ele falou, não, é familiar, mas não é rastreável, não dá para rastrear. Isso é algo que mexe, me traz uma sensação. Então, como tudo isso, né, esse teu encontro, que eu sei que também suas alquimias nascem muito desse caminho, como você encontrei, como que surgiu esse caminho, o que ele é? Explica um pouquinho pra galera que está assistindo. Bom, o Caminho dos Venenos, ou o Beneficium, né, ele ficou muito popular por conta do Daniel School, né, que ele escreveu muitos livros falando sobre. Mas em si o Caminho dos Venenos é o caminho dos enteógenos, é o caminho da psicodelia. É você trabalhar com ervas que são tidas como ervas ligadas à bruxaria. Então, Belladonna, Mandrágora, Datura, Meimendro, Éragro Negro, Foxglove. Então, essas ervas que são tidas com grandes venenos, elas também trabalham um outro lado, que é o lado que a gente chama de psicoativo. Né? E o unguento de voo das bruxas é o maior ícone ligado ao Caminho dos Venenos. Né? A pomada que você mistura, você faz, você acontece, né? Isso te leva ao famoso voo, que é a famosa gnose. Eu não gosto muito do termo gnose, porque ele é muito ocultista, né? Mas é uma espécie de, né? Ou o êxtase ritual. Sim. Né? É isso, é você conseguir realmente transcender os teus sentidos. Sim. Né? E se chama veneno porque dentro da natureza tudo tem prós e contras. Sim, sim. Né? Então, o contra de todo esse caminho, de toda essa gama de ervas é que elas são venenosas. Sim. Se você errar na dosagem, É morte. no melhor dos casos você morre. No pior dos casos, você voa e não volta. Sim. É um risco, sim. né, desse caminho. Mas o que mais me chama a atenção é estudar essas peculiaridades deles. Então são ervas que causam um extremo fascínio. E são ervas que existe um fetiche em volta delas, porque não nascem no Brasil, são ervas indo-europeias, são ervas inglesas, e a gente não tem aqui. Sim. Mas a gente tem famílias. E a gente tem primas de primeiro grau dessas ervas. Legal. E a gente não faz ideia de quem elas são. Então isso começou a me chamar a atenção, porque eu falei, são ervas rasteiras. Né? Então que é muito parecido com o ícone da bruxa. Sim. Né? É aquela que está por fora, mas nasce em todo canto, está por todo lugar, ela se espalha, né? Ela pode ser um problema, Sim. ou ela pode ser uma dádiva. Então isso tudo me chamou muita atenção dentro desse caminho dos venenos. E, por exemplo, uma das ervas que eu mais gosto de trabalhar dentro desse caminho é a Brugmansia, que é a nossa trombeta de anjo. São lindas, por Que si. são lindas. Ou a Datura. A Datura, a gente tem uma das espécies dela, que é a Metel. E a Brugmansia, a gente tem milhões de espécies. Elas são primas de primeiro grau. E quando elas abrem, é muito interessante, porque elas exalam um perfume noturno, que dura uma noite. Que é muito parecido com a Dama da Noite também. Sim. Né? Então, e quando eu senti a primeira vez esse perfume delas, eu falei, gente, esse perfume tem alguma coisa. É mágico, né? É mágico. Porque ele te dá um torpor, ele te dá uma tontura, mas ele te dá uma alegria. Então não é só o doce que te entuxa, mas ele te mexe com alguma sensação. Aí eu falei, não, isso tem algo interessante. Bacana. E aí eu falei, bom, quero começar a trabalhar com isso. Né? O unguento de voo, hoje em dia, é algo arriscado, porque a gente não tem grande parte do que precisa. Sim. E como não temos as ervas propriamente ditas, as primas de primeiro grau, é um outro trabalho de pesquisa, de dosagem. É uma questão química muito Tem uma importante. questão química muito grande em cima disso. E aí eu falei, bom, o que eu sei fazer? Perfumaria sempre me agradou muito. E eu já queria introduzir muito dentro do meu discurso o trabalho com óleo essencial. Porque eu tenho uma dificuldade em trabalhar com essências. É complexo mesmo. Né? Me dá alergia, me dá coisas na pele, eu não gosto. Sim. E eu sei que óleo essencial é um investimento. Sim, total. Né? É muito bonito, a gente olha os influencers Sim. no Instagram falando. Você faz uma sinergia e você compra 5 óleos essenciais e um óleo carregador. R$500 no mínimo. R$500. Sim. Eu falei, cara, assim, é acessível, não sei pra quem. Não é realmente. É uma ferramenta
magicamente falando, muito poderosa. É incrível. Muito poderosa. Só que é isso também, ela... Não vou falar que ela é elitista, mas ela não é tão acessível, não é tão Ela fácil. não é acessível porque a concentração que você tem em todos aqueles processos Sim. faz o preço ser aquele. Sim, sem dúvida. Não tem como. Eu também não acho que seria elitista, porque elitista seria se fosse um produto barato com preço muito alto. Sim. Mas é um produto caro no mundo Sim. inteiro. Em todas as... E sempre foi. E sempre Desde foi. a parte ancestral. Sim, porque a perfumaria vem dos óleos essenciais. Ou seja, a perfumaria é cara desde sempre. Exatamente. Então, ok. E eu falei, eu consigo trabalhar, criar, estruturar algo em que eu possa viabilizar mais isso, né? Fazer um processo sinérgico, uma criação, que a pessoa não tenha que comprar matéria-prima que vai durar 3 vidas, Sim, total. né? Então, muito do meu trabalho nasceu com isso. Então, aprender sobre dosagens de óleos essenciais, que entra na via do caminho dos venenos, né? Tudo em quantidades erradas faz mal. Sim, total. E poder trabalhar, tá, eu tenho os óleos essenciais, eu tenho as ervas, eu tenho os ingredientes. Como é que eu faço uma dança com eles? Como é que eu crio? Né? E uma outra coisa que eu sou chato por conta da perfumaria. Como é que eu faço isso tudo ficar bom e com um cheiro bom? Sim, não é só ficar bom energeticamente, tem que cheirar bem. Tem que cheirar bem. Tem que ter um cheiro que encante. O gatilho, né? A gente também lida com esse É. gatilho mágico. Não adianta só ser poderoso e insuportável. Não dá. Não Você vai trabalhar adianta. com isso. Não adianta. E aí foi assim que nasceu esses meus estudos com fitoterapia, com aromatologia, com caminho dos venenos, né? De poder estudar, estruturar e achar uma forma de tornar isso algo viável, Sim. né? Porque era uma dificuldade minha também. O que eu fazia muitas vezes, eu exportava, eu comprava de fora. Aí chega uma hora que eu falo, gente, não dá pra pagar imposto, IR, Sim. e não sei o que, não sei o que, Cada vez não mais a sei o que. dificuldade nas importações. A dificuldade. Aí eu falei, tá, tenho conhecimento já, tenho meios de fazer acontecer. Vamos levantar da cadeira e vamos fazer acontecer. É uns cutucões também, É os né? cutucões que vêm. E isso tudo também conta, né, a história. A história de Circe, no caso, também. Sim, sim, tem Né? toda a ligação. Tem esses pontos que eu faço. E foi disso. Então, o caminho dos venenos, ele é um tópico que o pessoal classifica na bruxaria tradicional, porque o Daniel, que muito fala sobre, ele é da bruxaria tradicional, né, que vem do movimento do Crane, então, mas é um assunto um pouco difundido, porque ele vem muito também do ensinamento do Paracelso. Sim. Né? Então, assim, você tem que conhecer a planta. Não é Vários você níveis. comprar, jogar ali, fazer Sim. pum! Seria tão fácil, na verdade, né? Né? Não, É você sabe conhecimento. que planta você está lidando. E não só nos aspectos, eu vejo muito disso assim, nós somos um país também que temos plantas muito poderosas, perigosas, em Sim. vários níveis. É conhecer não só a parte química, não só a parte biológica da planta, mas conhecer também os espíritos que fazem parte do mundo dela. Né? E como que você conhece o espírito se você não conhece a planta? Não tem meio termo. Não Eu, tem. eu acho muito assim, eu vejo muito isso assim, das pessoas que são sábios de artigos, sabe? Que lê um artigo e aí ela... Cara, por mais teoria que você tenha, você pode ser um estudioso de décadas de teoria. Se você não foi para campo, não fez nada prático, do que serviu tudo isso? Você pode ser uma pessoa inteligente. Só. E você sabe falar na teoria e na prática. Quando a gente fala, por exemplo, desse universo que envolve realmente as plantas como um todo, né? O reino vegetal, da magia, que sempre foi uma das bases de todas as práticas mágicas, a gente for assim, ancestralmente falando, Era o que tinha. a bruxa, essa figura, né, dessa feiticeira, dessa mulher, dessa curandeira, ela estava ali inserida no cotidiano natural, gente. Tipo, na cabana dela, na casinha dela, seja lá o que fosse, curando, vivenciando, amaldiçoando, fazendo o que fosse. Mas com o que ela tinha ao redor. Então, é interessante essa questão do caminho e das próprias alquimias e olhar para esses caminhos do veneno. É muito interessante olhar, porque é exatamente isso. Você falou do perfume da trombeta. Esses perfumes são algo muito mágico. E eu não sei se para você também, mas para mim,
tudo aquilo que sempre é visto como muito perigoso é sempre muito sedutor. Sim. É muito sedutor. E a gente pode pegar em todos os reinos, né? Dentre o reino animal, o vegetal, o próprio reino mineral, né? A gente tem cristais que são maravilhosos, mas extremamente tóxicos. Extremamente tóxicos. E o mesmo com animais, você vai pra Amazônia, tipo aquelas rãzinhas lindas, neon, você toca e mata basicamente uma boiada inteira. Plantas que são lindas e são atrativas e pra uma abelha não faz nada, mas você toca e morre, basicamente. Então tem essa coisa também, né, de tudo, do perigo sempre ser sedutor, e é uma dança. Se você sabe dançar, você não pisa no pé e não é pisado. Exatamente. Mas se você não está prestando atenção, você está distraído, para mim, na minha particularidade, não é um caminho que permite muita distração, porque qualquer erro mínimo ali te leva realmente para um resultado não esperado. Sim, e o meio para você viver nesse caminho não é um medo, mas é o conhecimento. Né? É você experienciar e aprender a não ter medo. O que não significa não ter cautela. Sim, que são duas coisas que se confundem. Sim, total. Você não ter medo significa o quê? Você respeitar aquilo que você está lidando. Total. Você não ter cautela significa você não respeitar aquilo que você está lidando. E achar que é superior. E achar que é superior por quê? Porque você é grande, porque você tem toda a medicina em volta de você, mas não tem. E tem coisas que às vezes não. E aí a gente entra num campo que é muito interessante, que é assim, as pessoas ficam ligadas só ao processo químico de uma determinada planta e esquece que ela também é um espírito. Sim, no entanto que o Raven Grimace, no Old World Witchcraft, que não foi traduzido pra gente, infelizmente, ele fala sobre os espíritos das plantas, né? E ele dá uns nomes super esquisitos. E é muito legal, porque ele foi o primeiro cara que eu li falando sobre isso. Né, que não é... existem forças, né, são espíritos que residem naquela espécie. Sim, sim. Né, que difere muito do pensamento neopagão de hoje, que fala onde cada planta possui seu próprio espírito. A gente fala de uma consciência de um grupo. A gente fala de uma consciência, de uma egrégora. Sim. Né? Então isso foi muito interessante, porque eu falei, isso tem sentido, né, porque a Ruda é a Ruda, por exemplo. Né? Existe uma força maior que engloba esse campo, né? Essa família. E conhecer essa força também é importante. Você colocou um ponto muito interessante com uma erva, que um exemplo é muito bom, é assim, eu sempre eu gosto muito do trabalho com as ervas, eu sempre fiz parte, assim, dos trabalhos, e o que eu sempre tentei observar é justamente isso, assim, por exemplo, como cada planta se adapta, porque as plantas, elas vivem também dos espíritos que tomam aquela terra, né, do que alimenta aquela terra. Ela se alimenta da terra, falando de nutrientes, e por tabela também de toda a energia que é tombada ali naquela terra. Né? Então, uma coisa interessante que é assim, aqui no Brasil, as nossas arrudas, elas se desenvolvem de forma arbustiva, de no máximo até 1,5 metro, assim, no máximo. E com aroma, às vezes até um pouco incômodo. Rançoso, ele é um aroma rançoso. Quando eu estive no Peru, cheguei a ver arrudas de 3,5 metros de altura. Árvores com troncos que eu parei assim num estacionamento bem aleatório, no meio de Cusco, assim, aquela árvore. Falei, isso não é arruda. Eu voltei, olhei para aquela arruda com um tronco que parecia um limoeiro. Eu falei, não é possível. Eu arranquei um galho, senti, ela era mais perfumada, mais aromática. Mais doce. E aí eu perguntei. Lá os curandeiros usam muito, e é muito diferente do uso do Brasil. A gente usa no Brasil elas para limpeza, para descarrego, para quebras de magia e tal. Lá é para florescer, para trazer a prosperidade, a alegria, esse aroma que revigora, que traz a felicidade. Tem lugares que usam para amor também. Outros para fertilidade, outros para infertilidade. E aí eu me perguntei, eu falei, todas são arrudas, ok, mas o que torna elas únicas? Com o que elas estão sendo alimentadas, que espíritos elas bebem. Os espíritos andes são espíritos muito estruturados, grandes, a gente fala de montanha. No Brasil, os nossos espíritos, a gente fala de espíritos da selva, de espíritos mais fluidos, voláteis, sutis, por mais telúrico que eles sejam, mas espíritos muito transitórios. E isso envolve muito também, eu não sei, dentro do seu trabalho, e já me perguntaram isso uma vez, eu nunca fiz esse teste,
mas energeticamente falando com o espírito dessa planta, a resposta que ela me deu foi essa. Por exemplo, as pessoas falam muito da mandrágora. Tem um fetiche ao redor da mandrágora. Tem um fetiche ao redor da mandrágora. Ela é extremamente poderosa, isso não desabona o poder que ela tem. Sim. Mas tem uma coisa muito... E tá bom, é só a mandrágora, não existe nada. E você fala assim, mas se eu plantar no Brasil, ela vai ter o mesmo poder? Eu falei, olha, olhando para a questão de lógica, ela é uma planta que se desenvolve em várias regiões, mas principalmente nas regiões europeias, e ela tem mitos, ela tem cultos, ela faz parte de liturgias, de histórias, de rituais. Então, assim, se tudo isso envolve a terra na qual ela é plantada, a primeira precisa ver se a espécie vai se desenvolver aqui. Se desenvolver, que espíritos que ela vai se alimentar? Qual é a memória que ela traz? Até que ponto essa linha tem entre o que ela trouxe, o que ela absorve e o que ela se torna depois disso. Entendeu? Então, tem muito isso, e você percebe isso também dentro desse caminho dos venenos? Tem muito essa particularidade? Tem porque uma das coisas que se fala muito, e que eu também encontrei no Paracelso, é como quase uma obrigação. Você cuidar da planta que você vai usar desde o nascimento dela até o dia que você ceifa ela. Sim. Né? De você nutrir isso tudo. Sim. Né? Então, enquanto o Caminho dos Venenos fala sobre esse cuidado, né, o Paracelso fala, saiba quando plantar, que horas que planta, dependendo da regência daquela planta, quando que você vai ceifar para você ter realmente uma concentração de poder muito grande nela. Sim. Então, é uma química, mas também é mágico. Sim, total. Né? Porque isso tudo que eles falam tem a ver com a influência da lua nas águas, mas isso também tem a influência do tanto de poder que você consegue extrair daquela planta. Sim. Né? Às vezes, numa configuração errada, você colhe um pé que não vai ter a força de um galho numa configuração correta. Sim. Então, isso tudo são símbolos, né? Mas eu gosto porque eu senti diferença. Eu sou a pessoa dos testes, né? Então, eu li e falei, legal, bonito, cerimonialista, vou fazer o teste. Vou colher do jeito despretensioso e vou colher do jeito igual manda o protocolo. Existem diferenças. Sim. Então eu falei, não, ok, isso existe. Funciona. E essa do você plantar também. Né? Hoje em dia eu cultivo algumas plantas e realmente existe uma diferença, uma ligação emocional, existe uma conexão. Sim. E essa coisa da terra é muito interessante, porque se tem muitos conceitos que eles falam de gênios locais, né? Os gênios Loki. Sim. E de terra para terra isso muda. E isso vai mudar toda a regência das plantas que nascem ali. Sim. Né? Então, a gente tem a ruda muito como uma planta marciana. Sim. Né? Porque pra gente aqui, ela é rançosa, É o que come, ela é ardida, ela é uma planta difícil. Sim. Em alguns cantos, eu já vi relatos das pessoas considerarem uma planta venusiana. Que ela é extremamente delicada, extremamente aromática. Sim. E nisso se tem. Você só conhece a regência da planta se você capta ela na terra. Porque aí você consegue ver o que aquela terra fez com aquela planta. Exatamente. Qual é a história dela? Né? Qual que é a história dela? Então, isso é mistérico também. Ele é único de pessoa para pessoa. Sim. Porque a forma com que você vê, né, quando você vê esse cuidado, essa conexão mesmo, é o que eu sempre digo. As pessoas falam, qualquer um pode plantar. Eu falo, qualquer um pode plantar, mas nem todos vão colher. Essa é a realidade. Você fala, não tem dedo verde. E tem pessoas que realmente, é real, eu tenho uma aluna que ela só consegue plantar, por exemplo, alecrim. A única coisa que vinga na mão dela é alecrim, né? E aí, numa dessas buscas para perceber e tal, a gente percebe de que a questão dela, a mão dela no que diz respeito a gerar vida, não é... É como se um dom dela, na verdade, estivesse mais associado ao ato de cortar, do ceifar, do que do dar vida. Do prover. Aí ela falou, você já parou para se perguntar o porquê do alecrim? Em várias mitologias, em vários povos, o alecrim é aquele também que faz a purificação. De pessoas que lidavam com corpos, com os mortos, terminou, se limpava até porque ele é um bactericida, um fungicida e tudo mais. E ele é aromático para tirar o cheiro de morte. Exatamente. Então, assim, tem coisas que simplesmente são, né? E o mundo das ervas, para mim, é um mundo muito delicado. Sim. Ele é muito delicado, porque ele é vivo. E eu associo muito ele com o mundo da bruxaria. Você vai com cuidado. Sim, exatamente. Você tem que ir com cuidado. Mas você tem que ir. E chega uma hora que você tem que ir com tudo. Ou vai, porque aquele meio tempo, ou agora você pula, ou você
Ou você volta. E você volta frustrado. E você porque você chegou perto. Você volta Então, frustrado. esse universo, porque é o universo da natureza, né? Natural, tudo é natural, na verdade, né? Mas é a natureza na sua forma mais crua, né? Nua e crua. E a bruxaria também. A bruxaria também é sobre isso. É sobre sobrevivência. É sobre sobrevivência. Eu percebo muito isso, assim. E é interessante esse termo que envolve o caminho dos venenos, né? Porque a gente tem uma associação muito negativa com a palavra veneno. Sim. Né? Só que a gente não tem... É muito doido isso, assim. A gente tem uma coisa pejorativa com o termo veneno, mas quando a gente fala sobre drogas, tá tudo bem ter uma drogaria. Sim. Um lugar onde vende drogas, mas aí também, quando a droga é de uma loja, ela é ok, mas quando ela é da rua ou de qualquer outro meio... É um problema. Então, assim, é a questão do veneno, né? O veneno que é vendido na farmácia é bom, mas o que vem da mata... Não. Então, eu acho que entra na questão de resignificação dessas palavras. Entra uma confusão também, porque quando a gente pega, né, toda essa origem, beneficium, se traduz com algo mais ou menos como por onde Afrodite, por onde Vênus caminhou. Né? Então, o beneficium traduzido para a nossa língua se torna o nosso afrodisíaco. Né? Então, todos os afrodisíacos são venenos. Né? Lavanda é uma planta extremamente venenosa, o hibisco também. Então, são partes de você entender qual que é esse universo. Sim. Né? Veneno não é só aquilo que te mata, mas é aquilo que te encanta, é aquilo que te fascina. Que é um exemplo, você falou nisso, a gente tem um exemplo de um veneno extremamente consumido, e não se dá uma forma pejorativa, mas não pela essa qualidade que tem, por exemplo, tem uma planta que ela parece inofensiva, que é a nossa querida e aclamada cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. Que é uma planta, assim, que tem uma história por trás muito pesada, a escravidão e tudo isso, mas também ela é uma planta que fala de resistência, de evolução, de desenvolvimento, por tudo que ela movimentou, mas o destilado dela, a gente pega aí uma cachaça Sim. que vai te levar para estados de êxtase, ou de embriaguez, loucura e... Altos, né? Porque ela dá uma bebida com teor alcoólico muito alto. Exatamente. É parte. É caminho dos venenos entender sobre isso também. Né? E a gente tem na cozinha o próprio louro. O louro fresco é um alucinógeno intenso. Era usado em Delfos. Né? A nossa artemisia, a nossa losna. A noz moscada mesmo, que é extremamente tóxica, em níveis altos, ela mata. Pode levar a sua morte. É algo que a gente está comendo todo dia. Então isso tudo é parte também. Eu não gosto daquela visão do fantasiar tudo também. Sim. Né? Aquela coisa de você abrir o seu negócio de tempero e falar, nossa senhora. Não é bem assim. Né? Mas você aprende o porquê que a tua avó falava, olha, não bota muito disso. Sim, é entender o trás das tradições populares. O porquê se diz que certas coisas você tem que aprender a dosar. Muito é por conta disso. Né? Então, e também esse é um outro mito pra gente desmistificar. Caminho dos Venenos não é só mandrágora, beladona, datura, ele é um universo. Né? E o que você falou da mandrágora é muito interessante, porque é muito difícil você distinguir pé de mandrágora com pé de batata. Porque elas dão uma folha igual. O que diferencia é o cheiro. Que ela é mais fétida, né? A mandrágora ela é bem rançosa, ela tem um cheiro bem ruim. Mas a folha é extremamente igual. Então, muita gente fala, mas se eu não tenho mandrágora, o que eu faço? Fala, mas pra que você quer tanto uma mandrágora? Se abre uma janela muito interessante, Rafa. Assim, eu sempre gostei de culturas nativas. Né? E aí, lê-se nativo com tudo aquilo que é raiz de um povo ali, ou aquilo que foi incorporado, mas que já está há um tempo e tal. E quando eu comecei a fazer o trabalho com o Oráculo das Ervas, eu comecei a buscar histórias por trás, porque para mim não tem nada melhor do que contar sobre uma erva do que saber a história dela. E eu caí em ervas brasileiras extremamente complexas em níveis assim de você falar, cara, a gente vai para a Amazônia já, a gente já é blindado com a Amazônia aí. Então, o que você acha, assim, o nosso desenvolvimento como caminhos mágicos até, se a gente não olha muito para o nosso caminho ativo, a gente tem muito porque nós somos um país feito de diversos imigrantes, importação de deuses, religião e tudo mais, também está tudo bem, está tudo certo. Mas
Como que você vê também isso, até para quem está começando agora e tudo mais, tal, de quando as pessoas estão fissuradas demais em algo único e não abre a possibilidade para olhar para o que a gente tem aqui no nosso país, ou que cresce na nossa terra, ou que pode ser desenvolvido aqui? É um caminho que vai terminar em frustração. Não tem como. Né? Porque ou você tem muito dinheiro para gastar, ou você vai se frustrar. E quando você não se frustra por conta desse empecilho, que é dinheiro, você vai se frustrar no empecilho de que não vai te trazer o resultado que você tanto idealizou. Né? Então, conhecer as ervas, é importante conhecer também o que a gente tem. Que grande parte da nossa flora, inclusive, não é registrada. Sim. Porque a nossa fonte literária sempre foi hemisfério norte. Né? E a gente não tem, são poucos, acho que eu vi 1 ou 2 só livros que falam sobre botânica brasileira. Né? E não eram livros extremamente ricos em detalhes, eram compêndios e catálogos. Né? Então, assim, a gente precisa entender para que eu quero, o que aquilo vai me trazer, o que eu faço para substituir. Sim. Né? Porque as pessoas usavam mandrágora porque era o que tinha. Sim, e ali, né, gente? Fala de uma erva nativa, é igual falar de alecrim, boldo, qualquer coisa que pra gente é comum. Pra gente é comum, pra gente não dá importância nenhuma. Sim. Né? Então, eu acho que esse é um caminho interessante pra gente começar a lidar com ervas. Né? E eu acho esse caminho de substituições é muito interessante. Inclusive, eu ouvi a entrevista sua com a Petrúcia, propaganda dela no mundo, eu achei incrível. Né? Porque a gente tem um problema, Sim. Paulo Santos, Sálvia Branca, isso virou um problema real Sim. hoje. O cheiro da Sálvia Branca é incrível, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho, ó, Sálvia Branca, Mandrágora, Que pode, ótimo. Tenho, né? Mas é importante olhar. Olhar, ok, eu tenho, legal, né? Vou fazer coisas com isso. O que eu posso fazer mais? Eu não posso ficar dependente disso. Se caso isso me faltar um dia, eu vou fazer o quê? Sentar e chorar. Não posso, né? Eu tenho Isso que... é muito importante. E, na verdade, isso, quem me abriu muito esse questionamento foi o Voodoo. Né? O Voodoo que é uma forma de folk magic. Sim. Né? Então, e é uma coisa que eu levei até pra Mandrágora. Eles têm uma raiz que chama Lucky Hand, que é mão da sorte. E quando eu estava elaborando o curso que eu dou, eu estava pesquisando o que é essa Lucky Hand. É muito parece uma patinha de bicho? É. Que ela é muito estranha, ela é engraçadamente estranha. Esquisita, Sim. porque ela parece uma pata de jacaré. Isso, compridinha. Isso. Aí eu pesquisei, uns falavam uma planta, eu achei cerca de 7 flores diferentes. No final, o que eu concluí? Que eu estava conversando num grupo e eu falei, gente, seguinte, estou com uma dúvida, né? Aí uma mulher respondeu, ela falou, olha, Lucky Hand, roots, qualquer raiz que você arrancar tiver a forma de uma mão. Aí eu falei, matei. Por isso que tem tantos nomes de tantas plantas. Então era mais o símbolo que ela tem do que a espécie botânica em si. É o cúrio que ela se torna. Entendi. Aí eu falei, cara, qual que é o fetiche em torno da mandrágora? Fora a questão de fertilidade dela, que é a questão realmente química e fitoterápica dela. Uma raiz com uma forma humana. A gente tem batatas que nascem com forma humana. Qualquer coisa que a gente arrancar e tiver um formato humano, serve para esse propósito. Sim. A não ser que você queira fazer um elixir de fertilidade para uma mulher engravidar, que aí você vai ter que entender o mínimo, né, de como funciona a química das ervas para poder ter esse resultado. Total, sem dúvida. Né? Mas se você está procurando, o que você quer? Uma figuração. Uma figuração. Né? Isso eu achei super interessante, eu comecei a me questionar várias coisas. E é muito plausível, de fato. É muito plausível. Sim, porque muitas ervas que a gente tem são... tem uma fama ligada a símbolos. Total. Né? É interessante isso você falar. Eu já quero aproveitar também e pedir para você puxar um gancho sobre como foi a entrada do Voodoo na tua vida. Era o próximo papo que eu ia fazer mesmo. Isso é uma coisa muito interessante porque nas minhas pesquisas, quando eu caí em algumas ervas, bom, a gente tem muitas ervas que não são nossas, mas que se adaptaram melhor aqui do que nos seus lugares de origem. O alecrim mesmo, por exemplo, ele cresceu muito mais na América do que ele se desenvolveu no Mediterrâneo. Então aqui nós temos alecrins que são árvores, basicamente. E no Mediterrâneo é comum dele o rasteiro, os alecrins de beira de penhasco. Então, e aqui ele ficou muito mais perfumado, né?
como a gente tem, então, por exemplo, uma das coisas que no processo, bom, eu tenho um contato muito forte com o Ossan, independente da visão do candomblé que envolve ele, mas como uma divindade que chegou na minha vida também e eu percebi que ele sempre esteve ali. E uma das coisas que ele me disse foi sobre, quer aprender sobre uma planta, observe, olhe para ela, o que você enxerga, quais são os símbolos que ela traz, qual é a geometria que faz parte daquele universo dela, né? E aí, uma menina do Pará, a gente começou a conversar, falou assim, Júlio, eu queria saber sobre ervas e tal, porque na época onde eu tinha que ela foi justamente veio atrás de mandrágora e tal. Eu falei, mas para que você quer? Qual é a função? Não, eu queria para trabalhar proteção, quanto aspectos de olho gordo e coisas do tipo e tudo mais e tal. Aí eu falei para ela, você já parou para pensar, se você está buscando algo contra olho gordo, o que é um olho gordo? Né? O que é essa inveja? Pode ser isso como um encantamento, como um feitiço, como qualquer coisa, mas uma magia é uma projeção. O que você precisa combater isso? São óleos. Você tem o guaraná, que é uma semente, que ele possui uma semente que já envolve um mito justamente dos olhos, do poder que esses olhos trazem. Nosso típico olho de cabra, aquela sementinha vermelha e preta, extremamente usada para proteção. Então eu acho que envolve muito isso também das pessoas terem ficado condicionadas e preguiçosas a gente já está no livro, já está ali e tudo mais, e não olhar mesmo de fato. Quer dizer que se você não tiver determinado elemento, você não pratica a magia. E aí? A magia está no objeto ou a partir do que é formado? Né? E a gente vai para outro questionamento, né? Então assim, lá do mundo antigo, até esse conhecimento virar livro. Quer dizer que a pessoa que morava em outro continente não tinha acesso, ela só virou bruxa depois começou as impressões em papel. Depois de Gutenberg. Exatamente. Então fica uma coisa estranha no ar e que vale questionar. Sim. Que é importante, na verdade, questionar. É importante. Eu acho que o questionamento ele não é, na verdade, derrubar uma coisa ou ofendê-la, mas na verdade é necessário justamente para que tenha mais validade e compreensão sobre ela. Sim, porque no final das contas você pode virar, te dar esse questionamento sobre a mandrágora, a pessoa vir falar, ok, refleti, analisei, olhei pra mim e ainda tô afim da mandrágora. Tudo bem, ótimo. Ótimo. Agora ela sabe o porquê ela quer a mandrágora. Sim. Né? Então, tudo é você saber o porquê que você tá fazendo o que você tá fazendo. Sim. Não é só assim, por que você fez? Eu senti. Não. A gente lida com simbologia, magia é química também, magia ela é simbologia, ela é matemática, ela é tudo isso, ela é arte, só que as pessoas preferem ficar no que é conveniente, né? Então é importante realmente mergulhar dentro disso. E o medo de falar do porquê eu quero? Qual é o problema? Qual que é o problema de você... Alguém falar, por que você colocou o Sekhmet do lado de Anubis? Porque eu quero. Sim, ponto final. Mas não tem problema. Ou falar, né? Ou criar uma história. Porque eu senti, porque eu sonhei, porque eu fui, eu subi, eu desci, eu vi. Falar porque eu quis. Simples, assim. E aí, tem muito disso das pessoas ainda, eu não sei se nas pessoas que você encontra, provavelmente sim, nas trocas que você tem, às vezes a pessoa por exemplo, eu quero você tem algum ritual, por exemplo, para reconciliação? Mas tudo bem, você tem um ritual para reconciliação, você quer reconciliar, mas para que você quer? Para eu entender melhor. Porque às vezes eu tenho um feitiço, ele não vai funcionar exatamente, porque eu não sei exatamente para que você está querendo. Ou um objeto, ou eu quero uma mandrágora, para que? Para fazer um encantamento. Qual é o problema de falar, eu quero fazer um encantamento para amarrar alguém, ou afastar alguém, amaldiçoar alguém. Tudo bem, então olha, tem algo melhor do que a mandrágora, ou melhor que esse feitiço, para quê? Então as pessoas, eu ainda sinto um certo pudor cristão por trás. Existe esse velado. Pudor do eu não posso falar aquilo que não é politicamente correto. Julgamento, né? O julgamento. Isso é algo que eu sempre falo para as pessoas que passam consulta em aula, eu falo, gente, assim, eu não tenho direito de julgar ninguém. Eu tenho o direito de fazer e me julgar perante o que eu faço. Sim, total. Agora, o que vocês acham, que vocês não acham, não cabe a mim julgar nada. Total. Né? E ok, você tem que... Isso entra num debate complexo, né? Porque eu ia falar, isso é o que pra mim, o que o pessoal chama de espaço seguro, de local seguro. É isso pra mim. É prover isso. Fato. Rafa, me fala um pouco, tem muitos assuntos para falar com você, até porque esse papo também a gente está sendo aqui
um reencontro, uma conversa em ordem. Porque apesar de a gente estar em São Paulo, a gente estar mais perto do que a gente estava, quem vive em São Paulo sabe que projeto, trabalho, vida, é tudo muito complexo. É uma cidade que te consome. Sim, ela te exatamente. engole. Exato. A gente está até falando que a gente vai montar uma casa de repouso. Uma casa de repouso, sim. Para feiticeiros velhos, para ficar trocando rituais e livro das sombras e fazer margueritas da meia-noite. Margueritas da meia-noite, sim. Ô, Rafa, me fala um pouco do teu caminho com o Voodoo. Como que é para você isso? Eu sei também que você dá curso sobre o tema. Eu vou deixar, pessoal, as redes do Rafa aqui, o site também, porque no seu site tem todas as informações. Tem também. Você está com turmas também abertas para iniciar? Tô. Né? As turmas iniciam semana que vem, na verdade. Então, olha, para vocês que estão... Esse vídeo ele vai ser lançado na semana que vem, ou seja, a primeira semana de março. Entre em contato com o Rafa. Eu vou deixar as redes sociais dele, o site também, para que aí quem tiver interesse e quiser saber de próximas turmas e também quiser saber as que estão em andamento, entre em contato comigo. Rafa, me fala sobre um pouco como foi o Voodoo. Acho que assim, o Voodoo sempre foi um tema que fascina todo mundo. Tem pessoas que olham com desdém, assim, porque virou uma coisa meio pop, a gente viu que teve pequenas brigas no meio há uns anos atrás, umas coisas meio desgastantes, mas tirando todo esse auê de bandeira, de que as pessoas estavam levantando que não era bandeira de ninguém, na verdade, como que é pra você? Como foi esse teu chamado? O que você vê em relação a isso? Então, o Voodoo não é Voodoo, né? E já começa aí o problema da vida. Sim. Né? As pessoas confundem, né? Falam muito do American Horror Story, do Piratas do Caribe. Aquilo ali era Voodoo. Né? Não é Voodoo. Sim. Né? Mary Laveau era uma mambo. Né? Era uma sacerdotisa do Voodoo de Nova Orleans. Que foi chamada de rainha do Voodoo porque ela tem um mito em volta dela. Isso é Voodoo, né? O Voodoo, o Voodoo, né? Que seja. Né? Isso é uma religião extremamente estruturada, litúrgica, com práticas, com feitiçaria também, mas é uma outra história. Sim. Voodoo é folk magic. Né? Então, e o que me chama a atenção no Voodoo e o que me chamou é magia para resolver a tua vida. O teu dia a dia é prática. Né? Não é uma ascensão, uma elevação espiritual, não é nada disso. Né? É o meu vizinho que está me enchendo a paciência, eu vou lá, vou dar um sossega-leão nele. Né? É um processo judiciário que eu preciso ganhar, vou dar um jeito nisso. Sim. Então isso me chamou muita atenção. Porque isso também fala de autonomia. Sim, total. Né? Eu não estou à mercê de uma divindade, de uma entidade. Não. Eu estou fazendo por onde. Então isso me chamou muita atenção, porque isso mexe com a soberania pessoal de cada um, o poder pessoal de cada um. E aí eu entrei nesse universo. Gosto do Voodoo também, tenho uma trajetória já no Voodoo, mas o Voodoo eu vejo como uma outra coisa. Ele sofreu muitas influências separadas, ele sofreu várias transformações, e eu acho que o Voodoo é uma personificação, né, uma coisa que a magia deveria ser. Né? Sim. Ela se adapta a você e não o contrário. E usar também, né, das pessoas, eu ainda sinto muito essa divisão, eu não sei muito a visão, mas das pessoas acharem que os caminhos mágicos, eles são só devocionais, né, de que você não pode usar a magia para moldar a tua realidade. Quando a gente olha para a própria origem da própria palavra bruxa, ela já diz totalmente o contrário. Sim. É isso, é uma ferramenta, então se você pode, por que não? Por que não? Eu tenho várias questões com essa coisa das pessoas confundirem o que é a bruxa e o que é a sacerdotisa. Isso já gera uma briga gigantesca. Então, eu acho que a imagem da bruxa hoje, ela se comprometeu muito. Ela é muito comprometida com ideais morais e éticos. Né? E morais e éticos de acordo com o que cada um pensa. Conveniência. Sim, porque hoje em dia o que mais se vê é bruxa não faz 3 pontinhos. Ninguém fala sobre o que a bruxa faz. Mas o que ela não pode fazer tem ali, ó, tem uma lista. Sim. Só falta não bebe, não come, não respira, não vive. Sim. Porque do resto tem tudo. Né? Então, e o Voodoo, ele não tem uma gama devocional. Sim. E o Voodoo sempre foi muito claro sobre. Não é sobre espiritualidade nem elevação. É sobre a vida. É lidar com a vida.
É sobre realidade. É sobre realidade. Né? Então ele tem um trabalho, um culto ancestral muito forte, porque é uma visão lógica e racional do tipo, vamos supor, você tem Afrodite aqui, uma força que você cultua, que você gosta e tudo mais. Você tem a tua mãe, que já faleceu, que é um espírito ancestral. Quem você acha que vai interceder por você? Quando a corda apertar. Sim. É um pensamento tão lógico, mas é tão surpreendente quando você coloca dessa forma. Você fala, vamos pensar sobre. Sim, total. Né? E isso eu achei muito legal. E o que não te impede também de ter Afrodite, de ter Hecate, de ter Ganesha. Afrodite, Hecate, Ganesha, Shiva, se tornaram queridinhos do Voodoo também. Né? Então tudo bem. Não tem amarras, tem possibilidades. É mais livre, te dá também um aspecto de liberdade, né? Porque a gente falar de ramificações mágicas que envolve a África, a gente fala também de resistência e uma busca por liberdade. Sim. Né? E a gente tem no Voodoo também esse, não berço, mas essa fonte também, por tudo que acontece ali em Nova Orleans, né? Por toda a questão da escravidão e dos negros e dos movimentos que surgiram ali, né? Tem. Então eu sinto e percebo no Voodoo também a autonomia, como você colocou, e liberdade. Sim. E isso também a gente tem que levar, acho que, para magia, para tudo. Você banca o que você está fazendo? Se você banca, beleza, limpa a tua bagunça e tá tudo certo. Tudo bem, né? E é uma visão histórica e real isso, porque existem muitos sacerdotes, né, Ogãs e Mambôs do Voodoo que praticam a feitiçaria do Voodoo. Existem muitos protestantes que praticam o Voodoo. Com seus santos, com seus anjos, com seu Deus. Sim. Né? Enquanto a gente tem o outro lado, com os seus espíritos, com os seus loás, com todas as suas forças. E tudo bem, ninguém se mexe com ninguém. E tá tudo certo. Cada um a sua. Tem que fazer sentido e ter resultados para quem está praticando. Sim, então isso do Voodoo me chamou muita atenção. E eu falei, cara, que universo legal. Né? Ele bebe dos Apalaches também, tem... Isso foi briga, acho que em 2012, 2013, gerou uma briga lá nos Estados Unidos, porque estavam criando uma teoria de que o Voodoo nasceu do folk Apalache. Eu não acompanhei 100%, porque eu falei, gente, não tem mais o que fazer. Mas rolou essa briga, tem a Catherine Irondale, da Lucky Mojo, ela se manifestou de uma forma assim, vociferando sobre. E eu achei super interessante, porque o Voodoo, ele pega costumes do Haiti, costumes do Caribe, até costumes do mundo ocultista. Sim. Né? Um dos óleos mais famosos é o Abramelin. Uhum. O Abramelin é um óleo da alta magia. E tá ali. E tá ali. E tudo bem. E essa miscelânea, né? E aí quando a gente vai mais profundo, tem também toda a cultura local que já existia muito mais, falando até espiritualmente, né? De espiritualidade ancestral daquela terra no nível, assim, muito, muito antigo, que no final das contas é um conglomerado de tudo isso. É uma sobrevivência de tudo aquilo que restou e se tornou algo novo. Então eu gosto muito do Voodoo, assim, é algo que não me fez escolher entre nada, mas que enriqueceu grandes partes dos meus caminhos. Isso é muito legal. E contribuiu para essa coisa que a gente estava falando das ervas, olhar as ervas diferentes. Dar mais valor para aquela erva que nasce e ninguém presta atenção. Sim. Que é o que o Voodoo faz. Então isso me chamou muita atenção, assim, sobre vários pontos de vista. Né? Até mesmo sobre a diferença entre humildade, simplicidade, você ser simplório, você ser humilde, você saber essas diferenças. Então isso tudo me chamou muita atenção e me enriqueceu bastante. Hoje em dia é parte, assim, né? Parte do Covil, é parte do Rafael. Que legal. E é uma prática gostosa. É uma magia, é uma técnica mágica, né? Gostosa de se fazer. Eu gosto. Eu gosto, porque ela não trabalha com grandes pesos, ela trabalha com alegria. Sim. Você tem que estar alegre, fazendo criatividade, né? Ela exige de você uma criatividade também, tipo, de ter que pensar, e porque é muito visual. Também, sim. Né? O Voodoo também é muito visual. Então, eu gosto dessa possibilidade também, ao mesmo tempo de ser uma magia acessível. Você não precisa ser rico, milionário, ter ingredientes complexos para poder magiar. Quando você tem ali, na verdade, as possibilidades, e tem muito disso. Até porque a gente fala também de uma técnica que nasce
muitas vezes isso como da escória, não Sim. é da elite. É lidar com o que se tem na mão, com o que se pode fazer. Né? Não é trocentas taças Sim. separadas, cada uma com uma. Não. Não, é o que tá ali. Se você tem um copo, É o é um copo. Sim, é o que tá valendo. Rafa, a gente está caminhando para o nosso fim. Eu quero que você fale um pouco sobre o Covil hoje como estrutura, para quem busca conhecer um pouco sobre a magia, o que o Covil traz, qual é a proposta de tanto prática, de liturgia que envolve esse universo do Covil, e para quem quiser fazer parte, quiser buscar, quais são os caminhos para isso? Olha, eu falo que o Covil hoje ele é uma grande clareira. Né? Ele é um lugar que você pode ir, você pode ficar, você pode seguir em frente. Né? Foi o que o Covil foi criado para ser para mim, e hoje ele se tornou algo a mais. Né? Então, assim, vem, conversa, né? Eu gosto muito dessa abordagem. Né? Conversa comigo, me diz o que você está procurando. Se eu puder prover, eu vou falar, posso te dar isso. Se eu não puder, eu vou falar, vai para tal pessoa. Eu acho que aqui você vai se encontrar melhor. Sim. Mas se você quiser passar um tempo aqui para conhecer, passa. Tá tudo bem. Vai que desperta algo. Se não, eu faço o que eu puder para te ajudar a encontrar um caminho. Sim. Né? A liturgia do Covil hoje, ela é um conglomerado de tudo isso que a gente falou. Né? Então tem forças que são bem presentes, né? Circe é uma delas, né? O caminho dos venenos é um outro assunto que eu trago muito forte, o voodoo também. Essa soberania acho que é uma das principais características do Covil, né? Porque é uma coisa que eu falo, eu não sou guarda-chuva de ninguém. Eu mal sou o meu guarda-chuva. Sim. Mas eu posso te dar ferramentas para. É o que eu posso prover. Então eu provenho. E é isso, né? O Covil é essa clareira. Então, ele é portas abertas, ele é bem-vindo para vir, bem-vindo para partir, né? E é um lugar de verdade, né? Que não é a minha verdade, né? Foi uma época, hoje em dia é a tua verdade enquanto você estiver ali. Hoje não serve. Que bacana. Tudo bem. Que bacana, é muito bom ter esse papo com você, assim, e depois de tanto tempo, é legal a gente compartilhar isso, é muito bacana também ver de que, mesmo entre os anos, assim, quando a gente se vê parece que não faz tanto tempo. Não faz tanto tempo. A gente se viu. E é muito legal, assim, acompanhar as histórias, né? A gente chega em São Paulo no mesmo período, basicamente, com os mesmos desafios, né? Para quem não sabe, o Rafa, a gente tem as nossas formações acadêmicas são muito similares ali, né? Se cruzam. E a gente estava falando até sobre isso, né? E eu quero deixar aqui um convite para você. A gente estava falando sobre altares, né? Antes de começar aqui o vídeo, a gente estava falando sobre isso. Quero te fazer um convite, se você quiser, para a gente fazer uma live falando sobre isso, magia de altares, trocar ideia e falar também sobre isso, né? Para que as pessoas não... Erigir um altar é muito mais do que só reunir um monte de instrumentos em cima de uma mesa. Sim, vamos, acho. É um assunto que eu adoro falar sobre, né? É minha vida hoje, né? Então. E essa é a expressão de quem a gente é também, né? Então fica esse convite para vocês que estiverem assistindo. Eu deixo depois no link do vídeo aqui. Se ela já foi, se ela não foi, ela vai ser gravada. Eu deixo o link para vocês aqui. Rafa, queria te agradecer pelo reencontro, por esse papo, por tanta história, tanta coisa. Né? Tanta coisa, né? Tanta coisa que acontece. Ao mesmo tempo parece muito tempo, 10 anos. 10 anos. São 10 anos. Mas ao mesmo tempo é pouco tempo para tudo que aconteceu. É muito que bom que deu pra gente viver isso tudo em apenas 10 anos. Sim, total. E assim, eu falo, agradeço por a gente ter essas experiências jovens, né? Eu achava que ele tinha a mesma idade que eu, mas eu descobri que eu sou mais velho. Então a gente viver isso precocemente, por assim dizer, né? Porque isso também dá pra gente mais abertura e dá pra gente também mais tempo pra experienciar. Permite que a gente faça novos erros. Sim, exatamente. Que a gente continue e consiga consertar a tempo. E consiga consertar a tempo. Isso que é o mais importante. Perfeito. Rafa, muito obrigado mais uma vez. E, bom, a casa sempre está aberta, é sempre um prazer falar contigo. E espero que
vocês tenham gostado. Comentem, eu vou deixar, como eu falei para vocês, as redes do Rafa aqui, para vocês entrarem em contato, acompanhar o trabalho dele. O Rafa também escreve textos muito interessantes, muito ricos. Sim, estou escrevendo agora para o Espelho de Circe, Perfeito. que é um coletivo. Me manda depois o link, eu vou deixar. Manda. Eu vou deixar todas aqui, Instagram dele, do Covil, os sites e tal, para que vocês possam ver e acompanhar o trabalho. Mano, sim, pode deixar. E eu queria agradecer também, né, por esse encontro de 10 anos aí, pra gente pôr a conversa em dia, pôr as jornadas em pauta. É muito bonito e é muito saudosista olhar para trás, olhar para o presente, fazer essa ponte, né, essa quebra de tempo. Isso é muito legal. Então, E honrado disso. Pessoal, muito obrigado. A gente vai tomar um chá agora. Convido você a fazer teu chazinho, sentar, assistir esse vídeo e deixa seus comentários, deixa suas dúvidas aqui, que eu encaminho elas para o Rafa. A gente responde para vocês aqui no canal. Muito obrigado, até a próxima. Gratidão. tchau, tchau.